Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos dar continuidade ao processo de estimativa de risco. Estimativa de risco é a terceira e última etapa da análise de risco que irá compor todo o nosso processo de apreciação de risco, como apresentado lá na ABNT NBR ISO 12100. Aqui, vamos apresentar algumas metodologias bastante importantes já difundidas na ABNT TR 14121-2. É importante você, projetista de máquinas, que está elaborando sua análise de risco, estabelecer um método bastante confiável e já estudado. O meu conselho é não utilizar metodologias que são duvidosas. Por isso, eu aconselho a utilizar este relatório técnico já mencionado, ABNT TR 14121-2. Este documento técnico apresenta algumas metodologias muito boas para serem utilizadas e muito práticas também. A primeira é o gráfico de risco, que trata-se de uma árvore de decisões, como podemos ver a seguir. Mas antes de falar sobre essa metodologia, devemos levar em conta os elementos de risco, que são 4. Vamos lá. O primeiro é a gravidade, ou seja, o tamanho da lesão, que pode ser leve ou pode ser até um óbito. A segunda é a frequência de exposição ao perigo ou uma situação perigosa. A terceira é a probabilidade de ocorrer esse dano. Ele pode vir de origem histórica. A quarta e última é a possibilidade de evitar esse dano, que pode ser possível ou impossível, dependendo do critério. Somente com essa análise desses 4 elementos é que podemos entrar na metodologia e cada metodologia vai dizer para cada elemento qual é o critério que ela utilizou. Vamos ver? A primeira metodologia apresentada aqui é do gráfico de risco, que tem um formato como a seguir. Trata-se de uma árvore de decisão, onde cada ramo é composta por um elemento de risco. Nessa metodologia, nós temos 4 elementos de risco que devem ser analisados. O primeiro deles é a gravidade. Nesta metodologia, ele vai definir 2 possibilidades. Por exemplo, na gravidade, ele vai dizer que é leve e vai dizer o que é grave. Você, projetista, terá que optar por uma dessas 2 possibilidades. O segundo elemento é a frequência à exposição ao perigo ou à situação perigosa, que nessa metodologia ele dá 2 possibilidades, ou é rara ou ela é frequente. E lá no relatório técnico ele vai definir o que é raro e o que é frequente. E aí você escolhe qual é a possibilidade que você vai adotar. A terceira é a probabilidade de ocorrência do dano. Ele vai te dar 3 possibilidades: baixa, média ou alta. Lá no relatório também você vai definir qual é a que vai se encaixar melhor na sua situação. E a quarta e última é a possibilidade de evitar o dano, que ele vai te dar 2 opções: impossível ou possível. Diante desse critério, você vai entrar nessa tabela a seguir, ou no gráfico de risco, seguindo as opções que você adotou, e você vai obter se o risco ele é baixo, médio ou alto. É importante aqui você entender que essa estimativa de risco vai ser feita para um único perigo que você
identificou na etapa anterior, que é da identificação dos perigos. Então, aquela situação perigosa, você vai definir qual é o risco que você está obtendo. Certo? Aí você pode perguntar, Luiz, essa metodologia, ela apresenta só duas possibilidades. E eu tenho uma situação meio intermediária. O que eu devo fazer? É claro que se você está utilizando esta metodologia por sua conveniência, é importante você escolher ou uma ou outra. Por isso que é importante que toda metodologia adotada, e quando você vai julgar o que é grave ou o que é leve, por exemplo, no caso da gravidade, isso seja feita por um grupo. Porque se você só considerar uma ou considerar outra, isso pode apresentar falhas dentro da sua análise de risco. Por isso que é importante, como já mencionamos anteriormente, que toda essa fase de análise de risco deve ser feita em um grupo, pois, de uma maneira consensual, a tendência, e isso é probabilístico, que você tenha uma decisão mais assertiva. Por isso, quando você for adotar uma metodologia e você tiver que julgar qual é o critério que você está adotando, é importante que isso seja feito em grupo. Dessa maneira, você será mais assertivo. Todavia, vamos apresentar aqui uma segunda metodologia, também apresentada lá no relatório técnico ABNT-TR 14121-2, que se chama ferramenta híbrida. A ferramenta híbrida é uma matriz no qual possibilita e ela apresenta para cada elemento mais de duas possibilidades. Por exemplo, na ferramenta híbrida, ela dá mais opções ao projetista na escolha de cada elemento. Ou seja, vejamos, na gravidade existem 5 opções, que vai desde uma lesão leve, com um simples arranhão, até uma lesão irreversível ou mesmo um óbito. Para cada opção existe uma pontuação. Para cada perigo identificado ou situação perigosa que você está estudando, você vai escolher dentro dessas opções qual é a gravidade que se encaixa nessa identificação que você está fazendo. A mesma coisa acontece com o caso da frequência. Existem possibilidades. Essas possibilidades você tem desde a exposição a cada hora até uma exposição a cada ano. Para cada uma delas existe uma pontuação que você deve anotar até completar a metodologia. Aí vem a probabilidade de ocorrência do dano. Existem também 5 possibilidades. Para cada uma delas existe uma pontuação, ou seja, para cada escolha existe uma pontuação respectiva. Aí vem a possibilidade de evitar o dano. Nessa metodologia existem 3 possibilidades. Você vai escolher uma delas e vai anotar esse valor. Terminado isso, você vai fazer um somatório, que a gente chama de classe, no caso desse método. A classe é a somatória da pontuação que você obteve na frequência, da probabilidade e mais a possibilidade. Com a soma dessas 3 parcelas, você vai ter um determinado número. Aí, em cima da pontuação que você obteve na gravidade, você vai entrar numa matriz, como você pode ver a seguir. Na horizontal, você vai ter o que a gente chama de classe, que é essa somatória que nós fizemos. E na vertical, nós temos a gravidade. Conforme o cruzamento que der, nós vamos obter um resultado, se o risco é baixo, é médio ou ele é alto. Feito isso,
Novamente, repito, isso é feito para cada situação perigosa ou perigo identificado na fase anterior, que é da identificação dos perigos. Feito isso, nós vamos ter uma matriz ou uma planilha onde nós teremos todos os perigos ou situações identificados, né? E nós teremos para cada uma delas os seus respectivos riscos, conforme a metodologia. Aí você vai me perguntar, Luiz, eu tenho 2 métodos, qual é o que eu devo adotar? Aliás, você não tem um método ou 2 métodos, você tem vários métodos. É importante que você, projetista, se identifique bem com uma metodologia e a domine. Mas o mais importante de tudo é que todo esse trabalho, tanto na identificação dos perigos, que é a fase anterior, e já explicados isso em outros vídeos, e como nesta, seja feita isso através de um grupo, para que o seu resultado seja mais assertivo e mais representativo com aquilo que você está analisando. Todos esses vídeos que nós fizemos até agora visam mostrar que manual de instruções vai fazer parte lá no futuro do processo de redução de risco, no passo 3. Então, todo esse assunto que nós estamos falando nesses vídeos, eles são muito importantes. Porque somente quando você tiver essa visão global, que é descrita com muita precisão na BNT/NBR ISO 12100, você vai conseguir fazer um bom trabalho. Esse vídeo teve a intenção de mostrar 2 métodos de estimativa de risco. 2 métodos que já foram estudados lá no Canadá, dentro de um trabalho com bastante precisão. E também aconselho a você utilizar essa norma para você fazer o seu trabalho de estimativa de risco. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, pois isso é muito importante para nós. Também compartilhe esse vídeo com seus colegas e difunda esse assunto entre eles. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para que você possa receber novas notificações de novos vídeos. Também nos acompanhe no Facebook e no LinkedIn. Deixe os seus comentários aqui embaixo e esperamos no próximo vídeo. Até breve, muito obrigado.